À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais. Bem-vindos ao meu marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, entre as 10 e as 11 e com reposição entre as 19 e as 20. O tema desta semana é literacia financeira, com a presença da doutora Helena Marques e da doutora Anabela Queiroz, que nos vão falar sobre literacia financeira, até porque nos aproximamos do Dia Mundial da Poupança, que se celebra anualmente a 31 de outubro, e este tema é objetivo: consciencializar as pessoas, principalmente as crianças, através da necessidade de poupar, bem como da sua importância em resposta a dificuldades financeiras. Esta data foi criada com o intuito de alertar os consumidores para a necessidade de disciplinar gastos e de amealhar alguma liquidez, de forma a evitar situações de sobreendividamento. A ideia de criar uma data especial para promover a noção de poupança surgiu em outubro de 1924, durante o primeiro Congresso Internacional de Economia em Milão. Assim, a data foi comemorada pela primeira vez pelo Instituto Mundial de Bancos de Poupança em 1925, ainda em Itália. Poupança em tempos de crise. São muitos os portugueses que alegam que não fazem qualquer tipo de poupança diária, semanal, mensal ou anual. Contudo, alguns estudos mostram que é em períodos de crise que se registram os maiores índices de poupança. Empresas e famílias portuguesas fazem esforços para reduzir custos e conseguir poupar. Existem uma parafernália de ferramentas que a doutora Helena Marques nos irá falar e também deixar aqui algumas dicas através da doutora Anabela Queiroz. Para auxiliar e facilitar a poupança, existem cada vez mais ferramentas e técnicas de poupança fornecidas por entidades bancárias, governos e economistas. E este tema sobre a literacia financeira é importante porque vem ao encontro dos nossos jovens, das nossas crianças, principalmente porque é de pequenino que se torce pepino e é através destas metodologias, partilhando este conhecimento, que estas crianças de hoje para amanhã que podem, de uma forma muito cedo, começar a fazer as suas poupanças. Quero agradecer desde já a disponibilidade da doutora Helena Marques, do Banco de Portugal, e também a doutora Anabela Queiroz, técnica do município do Marco de Canaveses. Antes de mais, muito bom dia. Muito bom dia. Em nome do Banco de Portugal, eu agradeço o convite que nos foi endereçado pelo município do Marco de Canaveses para estarmos presentes nesta sessão. Nós, Banco de Portugal, sentimos-nos lisonjeados pelos convites que nos endereçam, porque também faz parte da nossa missão, a abertura do banco à comunidade, a abertura do banco às populações e o saber que o banco tem sobre este negócio, julgamos que será pertinente e de muito útil para as populações em geral, para todo o tipo de público. Exatamente. Desde os mais pequeninos, como aqui o nosso apresentador nos diz, de pequenino é que se torce pepino, exatamente isso. A literacia financeira não é mais que nós falamos em literacia tem a ver com o ler, tem a ver com o analisar, tem a ver com o comunicar, tem a ver com o gerir, tem a ver com a condição financeira de cada um de nós e a forma como nós lidamos, entre aspas, com o dinheiro. E isto é importante para que nós, sendo conhecedores, é como ler. É sendo conhecedores e conseguindo ler e interpretar, poderemos ter a capacidade de analisar, de planear o nosso futuro e termos uma vida económica estável. Portanto, as famílias com uma vida económica estável e equilibrada. Portanto, a literacia financeira faz falta a todos. A todos. É versátil a todo o escalão etário. É verdade. A todas as idades. A todas as idades. Todos os públicos. Exato. Sim. A doutora Helena Marques, depois desta pequena introdução sobre o que é de facto a literacia financeira, eu perguntava então porque é que considera importante a formação no âmbito desta literacia financeira? A importância da formação, deste diálogo que nós temos com a população, com a formação, permite-nos melhorar a compreensão sobre os diversos produtos e conceitos financeiros. Desenvolver nas pessoas a capacidade de estarem mais atentos quer aos riscos, quer às oportunidades e tomar decisões refletidas. E nesse âmbito,
com este Plano Nacional de Formação Financeira, que foi criado não só pelo Banco de Portugal, mas a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de Supervisão e Seguro de Pensões, criou-se o chamado Plano Nacional de Formação Financeira. E qual é a importância e qual é o objetivo? Será melhorar os conhecimentos que as pessoas têm no âmbito das atitudes financeiras, porque cada vez os produtos financeiros são mais complexos, exigem mais conhecimento e daí as pessoas serem mais vulneráveis a situações complexas. Daí que nós, aumentando o conhecimento das pessoas, estamos a prevenir situações que poderão ser pouco confortáveis. A poupança, como aqui já foi dito, o Dia Mundial da Poupança comemora-se no dia 31 de outubro e esta semana que está a decorrer temos várias atividades vocacionadas exatamente para a comemoração do Dia Mundial da Poupança. E nós mais até podemos depois explorar um bocadinho mais esse assunto. Ser precavidos, sermos prudentes, a literacia financeira leva-nos a tirar essas conclusões. E depois uma coisa muito importante que é promover a poupança, promover o crédito responsável, porque nós sabemos que um dos graves problemas de muitas camadas das etárias é sobreendividamento. E daí esta formação e estes alertas servirem também para ajudar as pessoas. E, sobretudo, apoiar a inclusão financeira, porque nós sabemos que muitos cidadãos não tinham a capacidade de ter a sua conta bancária, de chegar aos serviços bancários porque não cumpriam determinados requisitos que as instituições exigiam. E daí o Banco de Portugal estar atento e termos a chamada conta de serviços mínimos bancários, que digamos que é um serviço que a banca é obrigada a prestar ao cliente bancário para que todos nós tenhamos a possibilidade de ter uma conta bancária. E é de veras importante esta linguagem do Banco de Portugal, até porque, inclusivamente, como dizia aí, hoje cada vez mais há muita gente a querer oferecer créditos e outras nas redes sociais a proporem determinado tipo de serviços que acabam por ser também em fraude. E aqui, sendo o Banco de Portugal o banco fiscalizador da banca, não é? De todo o dinheiro, é de veras importante e desde já agradeço também o facto de estar aqui a passar esta mensagem, inclusivamente para todos os nossos ouvintes, para eles próprios perceberem um bocadinho do que é, de facto, esta questão com o Banco de Portugal, que muitos até esquecem que têm no quadro da responsabilidade, não é? Exato. Que está no Banco de Portugal. Exatamente. E daí a importância, muito importante para qualquer um de nós, enquanto cidadãos, termos a nossa conta bancária. Atualmente, nós não conseguimos, entre aspas, sobreviver sem ter a nossa conta bancária, sem termos a nossa conta bancária para recebermos o nosso vencimento, para receber a pensão, para receber o subsídio, para receber o abono e depois para ter acesso ao dinheiro de uma forma fácil e segura, não é? Porque as contas bancárias assim o permitem. E falando particularmente na conta de serviços mínimos bancários, que todo cidadão tem o direito a ter uma conta bancária, todo cidadão tem direito a ter a sua conta e para ter uma conta de serviços mínimos bancários basta que tenha só e apenas uma conta. Portanto, se eu for a uma instituição e pretender abrir uma conta bancária, ter a minha conta de depósitos à ordem, o banco é obrigado, as instituições, todas as instituições em Portugal autorizadas a receber depósitos, são obrigadas a atribuir a um cliente bancário uma conta bancária, desde que tenha apenas uma conta e converter a minha conta numa conta de serviços mínimos bancários. E qual é a vantagem de ter a conta? Eu com essa conta bancária, que depois, se assim o entender, nós iremos dar mais algumas características e muito importante até dinheiro tilinta, não é? E uma conta de serviços mínimos bancários tem como comissão anual máxima 1% do valor do IAS, que este ano é de 4,38 cêntimos anuais. E nós sabemos que muitos cidadãos se queixam que os custos associados a ter uma conta bancária são muito elevados. E eu estou a dizer o valor máximo porque até há instituições que não se cobram ao cidadão qualquer custo por ter a sua conta bancária. E qual é a vantagem? Eu com a conta bancária também me permite ter a minha poupança. É muito importante, e hoje estamos no Dia Mundial da Poupança, é muito importante eu ter associado à minha conta, chamada depósitos à ordem, porque eu posso movimentar sempre que assim o entender, levantar e depositar,
eu ter a minha própria poupança num produto financeiro seguro, que são os depósitos bancários, que são da responsabilidade da supervisão do Banco de Portugal. Eu, na minha conta bancária, posso ter, além do meu depósito à ordem, ter a minha conta de depósito a prazo, onde eu vou fazer a minha poupança. E isto está previsto. É seguro ter dinheiro na conta. E até por falar em dinheiro, nesta fase, o dinheiro que nesta fase de pandemia concluiu-se que não é através das notas que a pandemia prolifera. Portanto, é um meio de pagamento seguríssimo, disponível sempre, não estamos dependentes de haver luz ou de termos internet para o fazer. Portanto, as notas são um meio de pagamento seguro que eu tenho através da minha conta de depósitos à ordem. E a chamada conta de serviços mínimos que eu há bocado falei, permite-me levantar dinheiro e depositar dinheiro ao balcão das instituições sem qualquer custo associado. Portanto, eu posso fazer os levantamentos que muito bem entender, sem qualquer custo. E isto é muito importante para determinados estratos da população que têm dificuldade em aceder a meios, aos canais digitais, e com esta conta não tem qualquer custo, que nós sabemos que muitas instituições cobram uma determinada quantia, que pode ser 5 euros, 10 euros, perfeitamente clara no nosso site do Banco de Portugal, em que estão lá os expressários de todas as instituições, e perfeitamente correto de o fazer desde que o cliente bancário esteja informado. De acordo. Pronto, informado. Agora, eu com a minha conta bancária posso ter o meu cartão, posso ter o meu débito direto. O que é isto, débito direto? É poder lá ter a minha conta da água, a minha conta da luz, o meu ginásio, etc., associada à minha conta. Portanto, a minha conta, além de uma conta de poupança, também pode servir como uma conta de pagamentos e transferir o dinheiro entre as instituições. É fácil. E na conta de serviços mínimos bancários, essas transferências ao balcão dentro da mesma instituição são gratuitas para o cliente que detém a chamada conta de serviços mínimos bancários. Todos os movimentos a nível da utilização do chamado cartão de débito são gratuitos através da rede multibanco, quer as transferências intrabancárias dentro do mesmo banco ou interbancárias para bancos diferentes. Portanto, há uma panóplia de serviços que estas contas proporcionam ao cliente bancário sem qualquer custo. E depois tem outra, sem qualquer custo não. O custo máximo anual são 4,38 €. E qual é a vantagem? É a pessoa estar com o dinheiro seguro, disponível, sem qualquer problema e a capacidade de poder movimentar o seu dinheiro de uma forma segura. Todos nós temos, os depósitos estão seguros, as pessoas depois dizem assim, quanto é que eu tenho que ter numa conta de serviços mínimos bancários? Sabe que às vezes para as pessoas é muito importante a palavra serviço mínimo, as pessoas associam a pessoas que têm pouco dinheiro. Não é verdade. Se eu tiver a sorte de me sair o Euromilhões, eu posso ter uma conta de serviços mínimos bancários. Não invalida, porque não é obrigatório um saldo mínimo, um saldo médio. Há a obrigatoriedade da movimentação da conta, que tem que ser feita, mas que se eu não utilizar a conta durante 2 anos, ela não irá, quer dizer, significa ou que eu morri ou que já não preciso de dinheiro para nada. Exatamente. Não é? Portanto, de maneira que portanto, não obriga a saldo mínimo, não obriga a saldo médio e não obriga a ter dinheiro para me fazer a abertura da conta. Esta é a vantagem, a inclusão financeira passa por aqui e é muito importante porque muitas pessoas desconhecem este produto tão bom. Tão bom. Não é? Porque a pessoa vai a um banco ou uma instituição que aceita depósitos, eles são obrigados a ter em local bem visível a informação de que prestam este serviço. Portanto, isto está tudo direitinho. Direitinho, exatamente. E como o Banco de Portugal, sendo a parte fiscal, quais as principais fraudes de que o consumidor tem sido ultimamente alvo? Olha, eu vou-lhe dizer que uma das questões e que nós também falamos é na apropriação de dados pessoais. Nós vemos, e há bocado falou na internet, e eu vou-lhe falar numa coisa que é o Facebook, que as pessoas caem em situações terríveis, dizem tudo da sua vida pessoal, incluindo divulgação dos seus dados pessoais, documentos de identificação, situações que vão cair e que lhes vão trazer muitas contrariedades. E o Banco de Portugal está atento, e as instituições estão todas atentas. Nós devemos guardar cuidadosamente a nossa informação pessoal. Nós não devemos, pelo telefone ou pela internet, informar ou dar informações a pessoas que nós não conhecemos.
Os bancos não vão telefonar para casa a perguntar-me qual é o meu documento de identificação, nada disso. E, inclusivamente, o Banco de Portugal presta um serviço ao cidadão gratuito, que é a divulgação por todo o sistema financeiro do facto de alguém que perdeu ou extraviou o seu documento de identificação. Essa possibilidade que tem, que é uma segurança para o cidadão, se extraviar o seu documento de identificação, vai à polícia, comunica o extravio e com esse auto da polícia, mediante o preenchimento do formulário, o Banco de Portugal vai divulgar por todo o sistema financeiro que a Maria, que aquela pessoa, extraviou os seus documentos de identificação. Isso é seguro e permite que acautelar situações pouco claras, que nós sabemos que há gente para tudo, não é? Como nós costumamos dizer, de que aquele documento foi extraviado. Devemos ter o cuidado de não divulgar, de destruir, não deitar no caixote do lixo um envelope com o nosso nome, com os nossos dados pessoais, porque essa forma, muitas vezes, de abordar o cidadão, há alguém que anda à volta e que procura e que encontra aquele nome e depois tenta, de uma forma familiar, chegar às pessoas. E este tipo de fraude muitas vezes leva a situações que nós já temos conhecimento, de aparecerem pessoas em casa do cidadão, dizer-lhe para trocar as notas, porque aquelas notas já não estão em circulação. E nós sabemos que isso é falso. Todas as notas de euro estão todas em circulação, quer seja da primeira série, quer seja da série Europa, tudo está em circulação e muitas pessoas têm caído no logro de entregar a pessoas com poucos escrúpulos as suas poupanças que não deveriam ter guardado em casa, não é? Porque há um incêndio, há uma inundação, há um roubo e a pessoa fica sem o dinheiro. E nesta casa as pessoas entregam as notas, digamos, ao ladrão. E, portanto, nós avisamos que as pessoas não devem entregar e trocar notas porque elas se mantêm em circulação. Por exemplo, uma coisa que nós também alertamos é para a utilização dos cartões. Nós não devemos, quando vamos ao restaurante ou quando vamos ao supermercado, entregar o nosso cartão de pagamento, o nosso cartão de débito, seja a quem for. Nós não podemos confiar. E, portanto, e mesmo às vezes nós sentimos um bocado de vergonha quando estamos a pagar as contas no supermercado e vamos digitar o código, para lá um código do meu cartão. Nós devemos tapar muito bem para que ninguém veja, porque às vezes há pessoas que nos rodeiam e que vão tentar ver o nosso código. Quando nós estivermos distraídos já estamos sem carteira e sem cartão. E hoje muitas das lojas até têm câmaras de filmar. Exato. E que não quer dizer que seja a administração, mas um funcionário ou outro poderá depois, através do sistema, ver até conforme digitou, não é? Eu isso aí já não sei porque eu nunca vi, mas por exemplo, às vezes as pessoas têm muita dificuldade em saber o código do cartão e vão lá pôr 1, 2, 3, 4 ou a data de nascimento. Isso são os códigos que digamos que o ladrão vai tentar encontrar logo de imediato. E muitas vezes também as pessoas pegam num post-it ou num papelinho e colam até no cartão o código para não se esquecer. Portanto, quando perdem código, perdem cartão e perdem dinheiro e perdem tudo. Sempre conferir, verificar se efetivamente é aquilo que pagou e ter muito cuidado na utilização do cartão e na escolha tal do código secreto, que nós chamamos-lhe o PIN, mas é o chamado código secreto. Também não vai pôr a data de nascimento, como eu já disse, isso também é logo a primeira parte que eles vão tentar encontrar. E falou numa coisa muito importante, que é a atividade financeira não autorizada, ou seja, quer para a aplicação de poupanças, que muitas pessoas pensam que vão ter uma remuneração fantástica, entregam a sua poupança a entidades não autorizadas pelo Banco de Portugal e depois têm a surpresa de ficar sem o dinheiro. E depois tem outra questão que também é importantíssima, que é o crédito ilícito. Nós sabemos e somos alertados, até por situações muito complicadas, de pessoas que contraem créditos a 300%, a 500%, entregam as suas habitações a pessoas com poucos escrúpulos. E, portanto, são apenas, e o recurso ao crédito deverá ser feito apenas em instituições autorizadas pelo Banco de Portugal, que as pessoas poderão consultar através da nossa página bportugal.pt ou através do portal do cliente bancário, em que estão lá discriminadas todas as instituições autorizadas, quer a conceder crédito, quer a receber a poupança. E só essas é que nós deveremos recorrer, quer para depositar, quer para obter um crédito.
Pronto, e eu já falei na importância das notas, que Das notas. estão sempre A à acontecer. disposição e, portanto, as pessoas também têm que estar atentas às notas que recebem, ao dinheiro que recebem, se são notas são boas ou se não serão notas contrafeitas. Mas até o Banco de Portugal tem uma formação específica na área do conhecimento do dinheiro para que alertar o cidadão e dar conhecimento ao cidadão e também aos profissionais sobre as características das notas e a importância que têm em se conhecer, não é? Exatamente. A doutora já foi falando aí um bocadinho, que era uma das questões que eu estava para lhe perguntar também, sobre que cuidados devemos ter para não sermos vítimas de fraude, que já foi explanando aí um bocadinho. De qualquer forma, existem projetos também direcionados à comunidade educativa por parte do Banco de Portugal. Exatamente, Não é? Exatamente. E de que forma é que se desenvolvem? Exatamente. E existe e há acordos em que, relativamente à formação e à literacia financeira, que são, digamos, da responsabilidade dos supervisores, ou seja, o Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, que criaram o chamado portal Todos Contam e que são responsáveis pelo Plano Nacional de Formação Financeira. E neste âmbito, algumas das iniciativas que ainda neste momento estão a decorrer, que é, por exemplo, a Semana da Formação Financeira, em que se tenta, digamos, chegar muitas escolas, a diversas crianças e jovens dos diversos graus de ensino no âmbito da formação na literacia financeira. Inclusivamente, esta semana decorreu a entrega do concurso Todos Contam e que também faz parte de um dos objetivos deste plano de formação financeira, envolver a comunidade escolar, quer os alunos, quer os professores, neste projeto, além da Global Money Week, que decorre durante o mês de março, para alertar e para divulgar e para dar alguma visibilidade à importância da literacia financeira. E neste âmbito, os municípios, Plano Nacional de Formação Financeira, os supervisores financeiros, como eu disse, o Banco de Portugal, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de Supervisão e Fundo de Pensões, celebraram protocolos com as diversas comunidades intermunicipais. E uma delas, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, que neste momento nós estamos aqui com um dos municípios que, digamos, que aderiu a este projeto e que nós sabemos que tem tido muita atividade e, digamos, tentar aproximar os cidadãos destes conhecimentos, que é o município do Marco de Canaveses. As autarquias locais são muito importantes porque estão muito próximos dos cidadãos e são elas que, digamos, também irão ajudar a disseminar o conhecimento da literacia financeira. E eu não foquei aqui também uma atividade muito importante deste projeto, que é a formação dos professores. Se nós pensarmos que os professores com formação, que se vão formando, que se vão atualizando, chegam aos alunos e, como disse logo no princípio, é de pequenino que se torce pepino, porque nós de pequeninos temos o nosso mielheiro, a nossa mesada, não é? E ao longo da vida vamos tendo o nosso mielheiro e a nossa mesada para fazer face a situações de imprevisto ou situações de projetos e de desejos, não é? E aquilo que nós muitas vezes tentamos chegar às crianças é dizer que necessidade é algo diferente de desejo. E, portanto, começa tudo por aí, a necessidade, não é? E o desejo. E, portanto, acho que os municípios, e neste caso o município de Marco de Canaveses, é realmente um exemplo, porque, digamos, o tentar aproximar, o tentar formar os cidadãos vai evitar situações futuras pouco simpáticas, não é? Uma delas, o sobreendividamento, que é uma coisa que nós não queremos que aconteça aos cidadãos. E, portanto, as pessoas, estando informadas, não irão cair tanto, quer no crédito irresponsável, digamos, junto de entidades não autorizadas pelo Banco de Portugal, e também o sobreendividamento. E, portanto, isso é muito complicado. Aliás, o crédito que muitos dos cidadãos fazem através do banco, dessa instituição acreditada para o efeito, ensina muita gente a poupar. Porque há muita gente que consegue a habitação, consegue ter um automóvel por causa do banco, porque por si só, a fazer a poupança individual em casa não o conseguia fazer. Exatamente, não é? Que é um projeto de futuro, não é? Porque para
muitos nós podemos pensar que o crédito é uma despesa, mas para outros poderá não ser. Nós até pensamos a nível das empresas. O crédito para uma empresa poderá comprar uma máquina que irá dar, produzir e dar trabalho para várias pessoas e várias famílias. Isso não poderemos considerar uma despesa. Ou o taxista que vai querer o carro, não é? Exatamente. Mas também não podemos aceitar que alguém vá pedir ou que utilize o crédito para comprar um cão, não é? Como eu já vi. E, portanto, essas situações não podem acontecer, não é? Não podem acontecer. E quando nós vamos contrair um crédito, temos que analisar a nossa situação financeira para que verificarmos se nós temos capacidade para pagar aquela quantia, aquela mensalidade que parece pequenina, mas há meses em que essa mensalidade é muito complicada, grande. Não é? E, portanto, nós não devemos contrair crédito ou tentar nos endividar para criar situações instáveis na nossa família, porque senão vamos ter dificuldade em pagar e vamos ter muita dificuldade e vamos criar situações de desequilíbrio nas famílias, que é o que não deve acontecer, não é? Porque a base da sociedade serão as famílias, não é? Famílias felizes com economias estáveis, não é? Exatamente. E é isso que nos interessa. Muito bem. Eu volto já à conversa com a doutora Helena Marques. Entretanto, chamávamos à conversa também a doutora Anabela Queiroz. Bom dia. Bom dia. Obrigado também pela presença. Tendo em conta o que foi dito pela doutora Helena Marques, é importante falar com as crianças o mais cedo possível sobre este tema que hoje nos traz aqui, que é a literacia financeira. Sim, é verdade. Quanto mais cedo nós falarmos às nossas crianças sobre estes temas, mais natural vai ser para elas, ao longo da sua vida, tratar destes assuntos do dinheiro, ter uma relação saudável com os seus orçamentos, com o dinheiro, o que tem um impacto muito positivo no seu desenvolvimento e no seu futuro. Tendo em conta que as crianças serão os adultos de amanhã, nós devemos introduzir a literacia financeira logo mais ou menos a partir dos 3, 4 anos, portanto, em idade pré-escolar. Obviamente que a literacia financeira deverá ser transmitida de uma forma adequada, de uma forma simples e cumprindo o que aquela criança, o estágio de desenvolvimento que aquela criança se encontra. Por exemplo, quando a criança tem 3, 4 anos, é importante começar a falar um bocadinho sobre o que é o dinheiro, explicar-lhe de onde vem o dinheiro, passar-lhe esta informação de que o dinheiro é fruto do esforço e do trabalho dos pais e que não existe uma fonte inesgotável de dinheiro que permite comprar ou adquirir todos os bens que as pessoas desejam. E porquê 3 ou 4 anos? Porque é mais ou menos nesta faixa etária que as crianças se assumem como consumidores. É mais ou menos a partir daqui que nós começamos a ver as crianças a ir ao supermercado com os pais, a fazer pedidos de brinquedos, de doces, seja do que for, começam a querer fazer as suas próprias escolhas. Logo, é importante desde o início passar esta mensagem de que não podem ter tudo o que querem e que há bens que são necessários e outros que não são tão necessários. Claro que à medida que as crianças crescem, há determinados conceitos que devem ser introduzidos. Por exemplo, a questão da semanada, a questão da mesada. É interessante dar uma semanada, uma mesada a uma criança, claro, um valor sempre adequado à sua faixa etária, não tem que ser um valor que apela a gastos supérfluos, pode ser um valor simbólico. Que permita ao jovem, à criança, começar a fazer as suas próprias escolhas de forma autónoma, a cometer erros de forma controlada, porque isso vai permitir que tenham uma maior segurança, um melhor desenvolvimento, serem mais independentes e também perceberem, na prática, que se pouparem, que se guardarem parte daquele valor, vão poder adquirir um objeto, um bem que tanto desejam, que é um bocadinho mais caro. E depois acabam por poderem, de alguma forma também, terem a certeza do conceito se é caro ou se é barato. Exatamente. Porque através da mesada que recebem e depois sobre o valor que é preciso pagar, exatamente, ele tem muito mais noção, de facto, do valor do investimento que vai fazer, não é? Sim, e não só. Muitas vezes, no início, é normal que, se calhar, a criança vai ter aquela vontade de gastar o dinheiro todo de uma só vez, de forma irrefletida, mas depois vai ter que passar, sei lá, se for uma semanada, vai ter que esperar uma semana para voltar a ter dinheiro. Isto faz parte também do desenvolvimento da criança e de perceber o que é que pode ou não pode fazer e de que forma é que deve gerir o seu valor. Dado esta importância, o município de Marcanaveses está a implementar algum projeto
subordinado a estes temas? Sim, o município de Marco Canaveses está consciente da importância de introduzir a literacia financeira logo desde pequeninos, e este ano estamos a implementar o projeto Literacia Financeira na Escola. Como eu referi, a idade ideal para começar a falar destes conceitos é ali na idade pré-escolar. Então, nós nesta primeira fase do projeto estamos a envolver os jardins de infância do concelho e as escolas de primeiro ciclo. O nosso objetivo é alargar o projeto, porque nós entendemos, o município assim entende, que a literacia financeira é uma aprendizagem ao longo da vida. No âmbito do projeto, nós vamos lançar vários desafios às turmas que aderiram, portanto, sempre com a colaboração dos professores, atividades lúdicas, atividades que permitem falar dos principais conceitos adaptados a esta faixa etária e que permitem colocar a literacia financeira na sala de aula, permitem os professores e as crianças falarem sobre poupança, sobre consumo, sobre despesas, sobre receitas, mas também acreditamos que há aqui um impacto muito positivo na comunidade e que nós iremos conseguir chegar também aos encarregados de educação e às famílias. O município aqui, tendo perdido um grande gestor e um grande milionário, o Belmiro de Azevedo, na Cena Externa, com esse projeto vai querer ganhar mais. Exatamente. Outros grandes gestores. Nós temos outros projetos no município que têm essa visão, portanto nós temos uma política integrada. Já tive a oportunidade de receber aqui o Marco Invest, exatamente, que tem este objetivo de promover o empreendedorismo. E é transversal aos jovens, aos adultos, mas também aqui direcionado às crianças. Portanto, estas temáticas são transversais e acreditamos que há um impacto muito positivo em trazê-las para a ordem do dia. Para a ordem do dia, e não só com as crianças dos 4 anos, como falou, que é de veras importante nessa fase, mas eu acho que a todas as outras idades é importante, e daí, às vezes, a importância de uma disciplina sobre a cidadania na escola, que deveria ser muito mais afincada e muito mais divulgada e projetada. Sim, a literacia financeira é um dos principais temas da educação para a cidadania. Portanto, é algo que tem que fazer parte do currículo, mas também da educação e da formação que as crianças e os jovens recebem ao longo da vida. Pois muito bem. Doutora Helena Marques, para final de conversa, não sei se gostaria também de acrescentar ou deixar aqui uma mensagem aos nossos ouvintes. A mensagem é aprender, não se comprometer com situações complicadas. Os contratos devem ser lidos e não devem ser assinados sem compreenderem efetivamente o que estão a assinar. E, portanto, em caso de dúvida, deverão pensar. Não se deverão precipitar a tomar decisões. E se sentirem que, eventualmente, estejam numa situação em que esteja envolvida uma fraude ou que esteja envolvida uma situação pouco clara, o contacto imediato deverá ser com as autoridades. Comunicar o que lhe está a acontecer, a abordagem que lhe estão a ser feita, e as autoridades estarão aí para analisar o que eventualmente esteja a acontecer, que ponha em causa, digamos, a vida das pessoas. Portanto, não entender, e daí a literacia financeira, entender o que está subjacente a um contrato e só assinar ou só se comprometer quando efetivamente conhecer bem o seu conteúdo. E não ter vergonha de dizer que não sabe, porque nós não temos que saber de tudo. E o facto de muitas vezes as pessoas terem vergonha de dizer que não sabem, assumem compromissos, assinam coisas que não devem. E, portanto, se a pessoa tem dúvidas, não tenha problemas em perguntar a quem sabe. Porque todos nós temos dúvidas em muitas coisas, em contratos de crédito, nas características de uma máquina ou de um frigorífico, assim, seja o que for. Portanto, na nossa vida nós não temos que saber tudo e perguntarmos a quem sabe. Não ter vergonha de perguntar a quem sabe é o primeiro passo para não cair em situações pouco claras. Porque a doutora falou aí na questão do eletrodoméstico frigorífico, eu lembrei-me, porque normalmente até, por norma, tudo traz um manual de instruções. Exato. Mas na fraude não há manuais, não é? A manual é não fazer, é não não é? fazer, não é? É não fazer, não é? Não pode acreditar no vizinho só porque acreditar. Perguntar a quem sabe. E daí esclarecer bem antes de assumir um compromisso. Um compromisso, porque muitas das vezes o ato isolado, o facto de não querer perguntar e achar que de facto aquilo que é uma mais-valia no futuro, quando não virá a ser, e daí lá está, quando a mola é grande, o pobre desconfia.
E há pessoas que às vezes se comprometem em coisas que depois vão pela vida fora assumir, não é? Nós já vimos pessoas a comprar colchões de 5.000 euros, estações de tratamento de água, sei lá, de milhares de euros, pessoas com reformas pequenas e que se assumiram esses contratos e depois que ficam com dúvidas e quando deviam ir junto das entidades perguntar se efetivamente o que é que perceber antes de assinar. Assinar o que quer que seja. Antes que assinar. Doutora, muito obrigado, agradeço-lhe também esta mensagem. Fazer-lhe a mesma pergunta, se quer deixar uma mensagem, inclusivamente, e neste caso até para os mais jovens, que para aprenderem, até porque vem aí o dia da poupança, para começarem já, a partir deste ano, a poupar. Eu se calhar deixava uma mensagem para os jovens e uma mensagem para os pais. Pronto, também é importante fazer aqui este equilíbrio. Sim, eu queria deixar esta mensagem aos pais, aos encarregados de educação, que falar de dinheiro e de literacia financeira não tem que ser um tabu, que pode ser feito de uma forma simples, de uma forma positiva e até pode ser feito de uma forma divertida e num contexto familiar e permitir ali momentos de família em família. Para os jovens, gostaria de deixar a mensagem de que poupar é importante, de que fazer escolhas faz parte da vida e que os objetivos e os projetos que têm podem ser alcançados se tiverem de facto muito rigor com as suas finanças e se adotarem hábitos de consumo regulares e responsáveis. Muito obrigado também, doutora Anabela Queiroz, doutora Helena Marques, obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade, por este tema de veras importante nos dias que correm cada vez mais. Agradecer-lhes a vossa disponibilidade e desejar-lhes as maiores felicidades. E quem sabe se a gente não se encontrar aqui brevemente outra vez para falarmos mais uma vez de dinheiro. Muito obrigado. Obrigada. Fica por aqui o meu marco desta semana. Para a semana teremos um novo tema com novos convidados a contar consigo. Uma boa semana, uma boa quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.